Olá, meu nome é Sâmara Turbay Pires, eu sou médica veterinária e professora da disciplina Diagnóstico por Imagem. Nesta aula, nós vamos falar sobre os padrões pulmonares, ou seja, nesta aula nós vamos abordar sobre as alterações que acontecem nos pulmões, tá? E vamos focar em cada uma dessas regiões, ou seja, nós vamos avaliar os padrões pulmonares. Para a gente poder lembrar, né, como é que é a constituição do tórax radiograficamente, nós vamos falar sobre como é a anatomia desse tórax. Então, aqui, ó, a gente tem nas laterolaterais o pulmão, que é radiotransparente. Nós temos, para a gente lembrar, os vasos sanguíneos, que são radiopacos. A gente consegue avaliar o caminho dos brônquios principais. Então, nós temos a região dos brônquios, tá? Aqui, região de coração, né? Só para a gente poder lembrar. E nós temos aqui a região de traqueia, tá? Então, o tórax, né? Ele tem essa composição. Pulmão, né, que é radiotransparente, com os vasos sanguíneos, né, passando ali por ele, que é radiopaco. Quais são, então, os padrões e quais são as alterações que a gente vai avaliar nessa radiografia torácica? Lembrando, então, da anatomia, nós temos os brônquios, tá, que é a região onde passa o ar. Então, nós temos o padrão bronquial, que é alterações no brônquio, que a gente vai ver. Nós temos os vasos, que também a gente já falou, né? Que é aquele tubo branco, ou seja, aquela região radiopaca, onde, né, está inserido ali os vasos. Nós temos o interstício, que é o parênquima pulmonar, que comporta todos esses componentes, tá? Nós temos os alvéolos, que a gente já falou também, que vem depois ali dos bronquíolos. A gente tem os alvéolos, né? E esses padrões pulmonares, eles são localizados e são denominados de acordo com qual dessas regiões ela tem alteração. Então, se eu tenho alteração nos vasos, eu vou chamar de padrão vascular. Se eu tenho alteração já acometendo os alvéolos, eu vou chamar isso de um padrão alveolar. Sendo que alguns desses padrões, eles podem estar associados. Quando a gente tem mais de um padrão pulmonar aparecendo, nós temos o padrão misto. Tá? Então, por isso que é importante a gente lembrar da anatomia para a gente poder denominar esses padrões radiográficos. Mas, né, quando a gente vai avaliar o tórax, a gente não vai ficar somente nos padrões pulmonares. Além dos padrões pulmonares, é sempre importante a gente observar a localização. Então, dependendo de onde está essa alteração, a gente vai pensar em um diagnóstico diferencial ou outro, tá? Então, a gente pode ter alterações que são mais crânio-ventral, crânio-dorsal, tá? Ou aquelas lesões que são mais difusas. A gente já pensa em um diagnóstico diferencial. Aquelas lesões são mais focais, a gente já vai pensar em outros diagnósticos, tá? Se ele está mais em região lobar, então a gente não vai ficar focado somente em padrão, tá? Essa divisão de padrão é até para ficar mais didático. Isso daqui, a localização, a expansão desse pulmão, se o pulmão ele está hiperinflado ou hipoinsuflado, isso também já vai indicar para a gente alguns diagnósticos diferenciais, tá? E por último,
se essa radiopacidade ela está aumentada ou se ela está diminuída. Então, se a gente juntar todas essas características, a gente vai ter um diagnóstico diferencial melhor, né, ou mais resumido, dependendo dessas características.